Você vai assistir agora a segunda parte do nosso programa de número 100 do Ministério Criativo. Veja que bênção! Você pode me acompanhar e você vai ver que nós temos coisas muito boas para mostrar. Aqui é o primeiro ano, mas já é o terceiro andar. E pode imaginar quantas pessoas subiram e desceram essas escadas que eu vou subir e descer também? Quantas vezes chegavam e diziam assim: Pastor Davi, são 3 anos, de 77 a 79, no meu caso, né? E outros tantos continuam crescendo, né? E andando e subindo, e eles diziam: não dá para colocar, por favor, uma escada rolante para nos auxiliar? Porque de segunda a sexta, todos os dias, participando aqui, é difícil, mas a gente chega lá. Você vai ver os degraus que a gente sobe, que a gente desce, a gente passou bons momentos, muitas vezes passamos chorando, muitas vezes passamos sorrindo, mas Deus honrando a vida da gente. Quantos professores maravilhosos nós tivemos nessas salas. Só eu na minha turma, vamos dizer assim, Dona Aide Guimarães, Dona Louise Linehart, uma americana, bênção de Deus na minha vida, Gary Hoyer, sua esposa Leslie Hoyer, os pastores que eram também pastores brasileiros e que nos ensinavam tantas coisas boas. Enfim, nós temos no ITQ, em qualquer lugar do Brasil, mas nesse que é o número 1, vamos dizer assim, da sede nacional, nós temos algo a passar para você de bênção, através do tempo que nós podemos nos dedicar a servir o Senhor. Às vezes você olha, como eu disse agora há pouco, você pensa assim: puxa vida, Pastor Davi, você tem uma igreja maravilhosa, uma igreja sede, você tem, por exemplo, a Olavo Bilac, você é um secretário nacional de administração e finanças, puxa vida, como você teve um bom crescimento. Sabe como eu tive um bom crescimento? Aprendendo a servir, aprendendo a estar à disposição. Essas escadas que você está vendo, sabe o que aconteceu? Em muitos dias da minha vida, desde o ano 77 a 79, eu saía do banco onde eu trabalhava e eu vinha para a igreja. E quando o meu pastor estava lá na minha sala atual, né, sala pastoral, ele estava lá trabalhando com sua máquina de escrever da época, eis que eu chegava fazendo barulho, tropeçando às vezes, fazendo batendo aqui nesse segura-mão aqui para não cair, fazendo barulho para quê? Para que ele, meu pastor, visse que eu estava chegando. Porque eu pensava assim: se o meu pastor precisar de um guaraná, e ele gostava muito de guaraná, se ele quisesse um café da padaria, um pão na chapa, o que eu ia fazer? Eu estou à disposição. Era 6 horas da tarde, horário que o banco terminou, eu podia muito bem me colocar à disposição. E não uma vez, várias vezes, ele chegava: Davi, dá para buscar um guaraná para mim na padaria? Dá para buscar um pão na chapa para mim? E lá ia o Davi com a maior satisfação. Às vezes, meus queridos, a humildade, ela precede a honra, e isso é bíblico. E você pode então se colocar pensando assim: eu posso fazer o melhor para Deus, eu posso honrar o meu pastor, eu posso fazer da minha vida um milagre quando eu aprendo que eu posso trabalhar para Deus e fazendo com que a minha igreja seja abençoada por momentos de intimidade, com momentos de tranquilidade e principalmente no servir. Você já colocou isso no seu coração? A importância de não ter as coisas de graça, a importância de não achar que você é tão perfeito que as pessoas têm que te servir, não. A gente aprende que nós temos que servir aos nossos superiores. Foi assim que eu fiz com o pastor Faulkner, foi assim que eu fiz com os meus pastores. É assim que eu faço com o meu presidente, com as minhas lideranças.
Pastor Mário de Oliveira sabe, como meu presidente, que ele sempre vai ter de mim este cuidado de servir, de estar pronto e de obedecer. Tanto no nacional, quanto no estadual, quanto no regional, Deus tem que ir na nossa frente e a gente se colocar à disposição. Você deve estar pensando, puxa, pastor Davi, quantos degraus você andou? Quantos degraus você teve que subir e descer? Quantos barulhos eu tive que fazer para o pastor Faulkner saber que eu tinha chegado? E aí eu estaria à disposição. Ficava até triste quando ele nem olhava, quando ele nem se preocupava, quando ele nem pedia o guaranazinho dele. Mas eu ficava muito feliz quando eu colocava minhas coisas, minha pasta, na minha poltrona, lá no Itequê, onde você viu. E aí eu descia e ele dizia, Davi, vai lá na padaria para mim. Isso é servir e isso faz com que a gente se sinta muito feliz.